inicia. Boa tarde, Elmar. Doutor Augusto, boa tarde, tudo bom? Doutor Augusto, tudo bem? Belardo da Brasil PCH, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom, Belardo? Estamos aqui com uma grupo. Temos aqui uns 5 aqui da área financeira. Excelente. Guardando. Boa tarde, Clarinha. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, Fabrício? Boa tarde. Você prepara, você fica assim, do checklist do naturalmente, sabe? Imóvel. Checklist amanhã, você gosta também. Não, que é por João, já. Não, São os primeiros 5 minutos aí para todos chegarem, já já a gente inicia. Obrigado aí pela participação. Mais 2 minutinhos só e a gente inicia. Pessoal, boa tarde a todos. Vamos, respeito a todos que chegaram aí no horário, vamos iniciar. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Augusto Machado,
Estou iniciando meus trabalhos nessa nova casa, o SINGTD FIENG, e eu gostaria de falar para vocês que essa casa não é minha, é de todos vocês. A FIENG e o SINGTD, que formam uma entidade única, está sempre de portas abertas para receber e trabalhar em prol da indústria mineira, e nesse nosso caso específico, a indústria mineira de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia. Este é o nosso primeiro webinar, né? Informo a vocês que nós estamos nos programando para fazermos um webinar a cada 2 meses. O próximo, inclusive, já tem um tema definido pela diretoria do sindicato, mas nós estamos totalmente abertos a recebermos sugestões de vocês, né, indústria mineira, de temas para os nossos próximos webinars. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou agradecer. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui o Fabrício, meu amigo, parceiro, e a Fam Capital por estarem aqui hoje conosco, né, trazendo informações relevantes para nós. E gostaria de agradecer a todos vocês presentes, né? Nós temos representantes de empresas associadas, empresas convidadas, representantes das associações parceiras do nosso sindicato, membros da nossa querida CEMIG. Bom, eu não vou ficar aqui citando nomes até para não cometer falhas, mas quero agradecer muito aí a presença de todos e espero de coração que seja bom, que de fato esse webinar agregue, né, Fabrício, informações para as empresas em seus projetos, em tudo aquilo que querem fazer aí em prol do nosso Estado, da nossa indústria. É isso aí, Fabrício, passo a palavra para você. Toca o barco. Obrigado, tamo junto. Queria agradecer também a todos os presentes, para mim é uma honra, né, em nome da Fam Capital, estar participando desse primeiro webinar. Primeiramente, queria me apresentar, né, me chamo Fabrício, atuo no mercado financeiro há pouco mais de 20 anos, sempre atuando na parte de financiamento, estruturação de dívidas, mercado mais de estruturação voltada para a parte de pessoa jurídica. Atuei muitos anos numa casa que também era uma casa especializada e que gosta desse tipo de projetos de energia, que era o Santander. Passei por diversas áreas dentro do banco e há cerca de 3 anos e meio fiz um convite para me associar aí à Fam Capital, no sentido também de trabalhar, estruturar essa área de uma maneira um pouco mais aberta e flexível, uma vez que na FAM a gente tem uma possibilidade, né, de trabalhar soluções e as demandas dos clientes em diversos bancos, instituições financeiras, fundos, e com um olhar muito voltado para a parte de mercado de capitais. Enfim, eu gostaria rapidamente de colocar um pouquinho aqui uma apresentação rápida do que a gente vem fazendo, né? E na sequência, eu acho que a ideia aqui, né, Augusto, a gente colocar um pouquinho das soluções de financiamento que a gente vem fazendo, que a gente vem chegando no setor, e dando aqui talvez também alguns exemplos práticos aqui para vocês. Ele vai colocar a apresentação, aí ao término da apresentação a gente abre espaço a todos os participantes para fazerem seus questionamentos, e caso fique algum não respondido, a gente se compromete a encaminhar para a FAM, para o Fabrício e encaminhar vocês depois por e-mail. Isso aí, pessoal. A Fam Capital ela nasceu da fusão de 2 grandes escritórios vinculados à Universo XP, a Fabus Private MS Investimentos. Hoje é um grupo financeiro que não só dentro da parte de agentes autônomos, a gente tem diversas outras empresas que complementam essa solução voltada, seja para o cliente investidor, pessoa física, seja para a jurídica. É uma empresa que nasceu há cerca de 15 anos, né? Então vem trabalhando ano a ano aí esse mercado e que vem se desenvolvendo muito nessa parte de soluções para financiamento
basicamente de uns 3 a 4 anos, e aproveitando muito o crescimento que a gente vem observando nessa parte de mercado de capitais, né? A minha posição é ingressa em banco, né? De um banco que trabalhava muito fortemente as soluções voltadas para a tesouraria, empréstimos de recursos do próprio banco. Tinha sua área de mercado de capitais, desenvolvia muitos projetos no setor de energia, basicamente para grandes clientes, né? Seja em transmissão, seja em hidrelétricas, seja na parte de eólica. E a gente vem acompanhando esse mercado aí há algum tempo e a gente vem observando uma mudança, né, desses investimentos e, de certa forma, crescendo muito a parte de energia fotovoltaica. Mas voltando ao ponto aqui da própria... Eu tenho uma apresentação, como comentei, muito rápida, falando somos hoje uma empresa, um grupo com custódia, né, de clientes, um patamar de 65 bilhões de reais de ativos, são 50 mil clientes. Temos 15 operações, são 14 operações no Brasil, em praticamente quase todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e 600 pessoas no quadro, né, que é um grupo... Eu até vou passar para eles, porque eu fiz essa pergunta para você, né? As operações são escritórios, tá? Eu era ignorante nisso e te fiz a pergunta, mas passo para aqueles que não sabem, né? As operações são unidades, né? A gente tem unidades das principais capitais do Brasil e uma unidade em Miami que trabalha a parte de investimentos offshore dos nossos clientes. O grupo, como eu comentei, a gente tem algumas empresas vinculadas à nossa holding, da Family Capital. A primeira que vocês estão vendo é o escritório de agente autônomo, que é vinculado à XP, que ainda hoje é a principal fonte de receita do grupo, cerca de 2/3 aqui das receitas do grupo são provenientes da parte de agente autônomo. E a Hollander Wealth Manager é uma empresa que fica em Miami, que foi feita a gente fez uma fusão há cerca de 2 anos, onde a gente trabalha na parte de multifamily office, atendendo nossos clientes, pessoas físicas, em seus investimentos aqui no exterior. Basicamente, os nossos clientes são brasileiros, famílias que, de alguma maneira, buscaram uma gestão profissional de seus recursos, investimentos no exterior, seja ele Estados Unidos, Europa ou qualquer outra localidade aí, mas sempre com um foco aí em inversão. A FRS também, com muito foco na parte de multifamily office, é uma empresa também já mais antiga dentro do grupo, já tem alguns anos, já atuando aí com diversos clientes e hoje em associação com a Hollander faz um trabalho muito interessante, onde a gente consegue de certa forma, atender o cliente independente do banco que ele seja a própria XP ou qualquer outra instituição financeira nacional ou estrangeira. E uma das mais novas empresas do grupo é a Asset Persevera. É uma asset que a gente, de certa forma, adquiriu há cerca de 1 ano e meio, 2 anos também, e que é formada por gestores, né, com pessoas muito sêniores no mercado, basicamente pessoas que já egressas do HSBC e posteriormente Bradesco, que eram os responsáveis pelas assets desses 2 bancos. E junto com o grupo a gente vem conseguindo trabalhar novos produtos e conseguir um crescimento bastante significativo, né, nos ativos. Inclusive recentemente, semana passada, a gente alcançou a marca de R$1 bilhão administrados por essa asset. Aqui é um pouquinho das soluções financeiras. A gente costuma falar que a gente trabalha aí diversos produtos para os nossos clientes, uma solução quase que 360 graus. Eu não vou aqui discorrer sobre todos esses produtos, mas é só mesmo para vocês terem uma ideia de que a gente pode auxiliá-los em diversas frentes. Desde a parte ali de investimentos como um todo, assessoria patrimonial, seguros, câmbio, parte internacional, wealth, crédito, empresas, que é a parte que aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais, falando aí da
do tema aí do nosso webinar. Entrando aí na parte que é a nossa área, a área que eu represento, no Corporate Solutions. A gente, um dos temas nossos aqui, que a gente costuma falar, que é foco em facilitar o processo para que a sua empresa alcance seus objetivos. E aqui é um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? A parte no atendimento às companhias, teve a gestão de caixa de investimentos, o crédito, que a gente trabalha muito aqui, com muita atuação aqui com diversas instituições financeiras e algumas assets também, que costumam emitir crédito para empresas. A parte de seguros e benefícios corporativos é uma corretora que faz parte hoje do grupo, bastante robusta, oriunda de pessoas que regressam do mercado, de grandes corretoras de seguro. Então a gente atua tanto na parte aí voltando a parte aí também de energia, em soluções de seguros voltados aí para o segmento de vocês, mas como no modo geral, tanto a parte de seguros de garantia, seguros financeiros, ramos alimentares, seguros de benefícios corporativos voltados àquele que o RH normalmente necessita. A gente tem todas essas soluções aí para agregar. A parte de mercado de capitais, que eu acho que é um foco aqui nosso hoje, dada aí o crescimento desse mercado nos últimos anos. Temos uma área de câmbio também, que eventualmente pode ser necessário. A gente sabe que tem muitos componentes importados aí na parte desses investimentos, né? Na parte de energia, a gente também tem uma mesa bem atuante, com diversos parceiros aqui para atuar, com um atendimento muito próximo do cliente. A gente tem uma mesa que presta esse atendimento, vamos dizer assim, mais próximo, mais consultivo, né? Não é uma mesa somente para fechamento de operações, e sim para trabalhar o câmbio de uma maneira um pouco mais profunda e tirando todas qualquer dúvidas que eventualmente acontecem em casos específicos. Temos uma área também de crédito muito voltada também para consórcios, atendendo tanto empresas quanto pessoas físicas, e a área de derivativos, que nada mais que é uma atuação aí que a gente faz também muito forte na parte de tanto swap, de hedge de moedas, quanto derivativos voltados a commodities também e juros. Eu queria já iniciar aqui a nossa conversa sobre essa questão das soluções e eu acho que, dada aí a minha experiência, eu fui de área de crédito também e avaliei alguns projetos no meu início de carreira. E, de certa forma, desde quando eu comecei na carreira bancária, eu particularmente mal conhecia a parte de mercado de capitais. Então a gente via dentro de um grande banco, a gente vinha projetos de energia e sempre essas análises eram muito voltadas para as grandes empresas do Brasil, né? É difícil ver uma empresa de middle market tendo acesso a um project finance dentro desses bancos. E isso cada vez mais se tornou bem, nos últimos anos se tornando uma realidade. Acho que a gente vem observando aí uma mudança de profissionalismo das empresas, das gestões, e também um apetite maior dos bancos e de fundos em trabalhar estruturas e operações de uma maneira um pouco mais inteligente e acho que também beneficiando o mercado como um todo, né? Não à toa que a gente vem observando um crescimento cada vez maior das linhas de financiamento. A gente vê novos entrantes no mercado e nem por isso a gente, existe uma restrição forte para aquele bom projeto, que a gente vem observando. Linhas, normalmente, que a gente costuma falar, empresas, projetos que estão em áreas incentivadas vão sempre acessar BNB, vamos dizer, quando estão no Nordeste, FCO no Centro-Oeste, e, no modo geral, o Banco do Brasil também, através do BNDES, e outros bancos, através das linhas subsidiárias do BNDES, a gente vem tendo sempre uma procura muito grande, BNB mesmo, traduzindo linhas aí abaixo, muitas vezes, do que a gente fala do CDI. Então são projetos que são linhas que são normalmente um pouco mais complexas para você conseguir desenvolver, aprovar e desembolsar, mas quando consegue, normalmente são linhas sempre muito vantajosas,
dadas as circunstâncias, as condições do subsídio nessas determinadas regiões. Muito que a gente, mas assim, de certa forma, o que a gente vem observando mais fortemente nos últimos anos é a área, vamos dizer, a parte de mercado de capitais, o crédito privado, né, que vem cada vez mais tendo um interesse maior, não só das casas que a gente fala, né, dos fundos, da parte institucional desse mercado, mas também de pessoas físicas, né? Eu particularmente, a gente trabalha numa casa onde o nosso cliente é um cliente, e isso bem feito, foi um trabalho que foi muito bem feito lá atrás pela XP, é um cliente que está mais habituado a, muitas vezes, adquirir um CRI, né? Por exemplo, que a gente vinha até há pouco tempo tendo um dos principais veículos aí que foi utilizado muito nesse financiamento desses projetos de fotovoltaico, mas em outros projetos, né, de infraestrutura também a gente vem observando isso. O cliente ele vem com bons olhos adquirindo esses papéis, lógico, de uma maneira sempre muito cuidadosa, trabalhar na parte de política de risco da própria carteira, mas abrindo uma frente grande de financiamento, que antes era muito restrita à parte institucional de instituições financeiras, e agora entrando no varejo, como a gente conhece, né, o investidor que a gente chama de qualificado, mas nada mais é do que o varejo, comprando e adquirindo, né, esses papéis. E com isso o mercado, acho que propiciou esse crescimento forte. Primeiro trimestre a gente tem até alguns dados do crescimento que foi em relação ao ano passado, se não me engano, as emissões do primeiro TRI foram mais do dobro em debêntures em relação ao ano passado, mesmo em situações que a gente está vendo ainda um pouco da taxa de juros elevada, né, o mercado ainda um pouco instável em determinadas situações, a gente vê ainda uma procura muito grande pelos papéis, né? O que vale se ressaltar aqui também algumas mudanças de legislação, né? A gente veio agora recentemente o governo trabalhando na parte da lei de debênture de infraestrutura, né? Regulando e ainda vai vir uma portaria ainda para dar mais cor aí para esses projetos, quais são a parte de enquadramento desses projetos, setores, mas o que a gente já pode observar, né, que um dos setores aí que vai ser beneficiado nessa parte de debêntures incentivadas agora vai ser o próprio setor de geração distribuída, de energia, né? Coisas que anteriormente os grandes projetos já eram, o GT agora também, provavelmente agora vai trabalhar nesses instrumentos, né? A gente tinha o CRI, nos últimos 2 anos foi muito importante, mas a gente acredita que em breve aí as próximas emissões elas devem acabar partindo para esse instrumento. Muito similar, né, em relação às suas características para o investidor, né? Todas elas trazem benefício para o investidor. Então, são papéis que têm uma demanda muito forte para o investidor na ponta final. E, em alguns casos aqui que a gente tem visto também, que é como comentei rapidamente, a parte de infraestrutura, que traz também para alguns projetos de infra, que entre eles energia, transporte, logística, soluções também de financiamentos de longo prazo, onde o benefício, ao invés de ser para o investidor, ele acaba sendo para o emissor, onde ele vai ter cerca de 30% de redução, né, dos juros, né, em relação a essa emissão, fazendo com que se consiga, e a gente em tese acredita muito, que esse benefício fiscal ele vai ser revertido talvez numa condição melhor de taxa e atraindo outros bolsos, né, que como fundos de previdência, fundos de pensão e investidores até estrangeiros, internacionais, dadas as condições também de fazer não só uma emissão indexada a IPCA, que usualmente é feita, mas também até vamos dizer, em moedas, né, em cambial aqui em dólar, permitindo a entrada desses grandes investidores. Enfim,
A gente também, é importante dizer, né, como comentado, nós, né, da Fund Capital, a gente, junto com outros parceiros, a gente vem trabalhando muito essas emissões nos últimos meses e anos, a gente vem tendo uma procura muito grande. As taxas, vamos dizer, basicamente, elas são muito vinculadas à B, né, à NTNB, e, enfim, e aí a gente, nessas emissões que a gente vem observando, nesses últimos 2 meses, um pouco de uma piora de taxa em função desse aumento, né, dessa abertura da taxa de juros aí de longo prazo. Mas, de certa forma, o que tem de melhor nisso tudo, apesar desse incremento marginal da taxa nesses últimos meses, a gente vem observando um apetite muito grande para trabalhar projetos com prazo um pouco bem maiores do que a gente via normalmente numa linha bancária. Então, é comum a gente observar e trabalhar projetos de 12, 13 anos, que eu acho que é o mais adequado para uma parte desses projetos, em face à viabilidade financeira, né? Você sabe muito melhor do que a gente, aí é necessário um prazo maior, uma carícia interessante. É lógico que uma condição de taxa sempre vai ser importante, mas acreditamos que mesmo com futuramente, né, caso o mercado a gente consiga acompanhar uma redução dessas taxas nos próximos anos, também vai abrir espaço também para uma redução um pouco mais significativa, não só nas taxas finais, mas também nos spreads de crédito, né, que eu acho que vai ser muito importante aí para viabilizar novos projetos, né, e trazer mais, vamos dizer assim, desenvolver mais o setor, né, como um todo, que depende muito do capital de terceiros, né. Gente, eu queria, acho que basicamente aqui, não queria me alongar muito, né, em relação a essas questões, mas mais deixar aberto aqui para perguntas e respostas, né, a gente poder ajudá-los aí em algumas demandas, algumas dúvidas. Basicamente aqui a gente vai estar sempre muito à disposição de vocês. Eu acho que temos aí um caminho interessante pela frente, né? Eu sou muito otimista em relação à área de mercado de capitais e eu acredito cada vez mais que a gente vai se aproximar do que a gente vê no exterior, né? Em relação a países maduros como os Estados Unidos, Europa. A gente observa aí em alguns projetos nos países aí, como a África do Sul, Canadá, que tem isso de uma maneira muito forte também, mas eu acredito que o Brasil também está trilhando um caminho muito promissor nessa área e cada vez mais a gente não só vai ter boas condições, mas vai permitir, né, vamos dizer, uma condição de taxa de juros mais aceitável, um pouco menor, que a gente consiga desenvolver cada vez mais projetos aí, não só para o setor de energia, mas para todos os setores aí que o Brasil demanda, né? Essa parte de infraestrutura que a gente sabe que aqui é muito carente, que a gente tem muita coisa por fazer. É isso, gente. Acho que estão abertos aqui a dúvidas, né? Agradeço mais uma vez aqui, né, através do CITT, do Augusto, do Gilmar, aqui essa oportunidade de estar falando com vocês. Enfim, e mais uma vez, né, alguns de vocês que estão aqui presentes, já conversei, inclusive, provavelmente no passado, em algum momento, fico 100% à disposição, porque sei que cada companhia tem a sua peculiaridade, tem o seu projeto, tem as suas dúvidas, e aqui acho que talvez a gente abra uma conversa inicial, né, uma explicação inicial, mas a gente sabe que à frente aí a gente pode ajudá-los em outras situações também. Até para começar aqui o debate, uma vez que a gente bateu um papo antes, você coloca que, lógico, os fundos constitucionais, os bancos de fomento, eles trazem um recurso mais barato para o empreendedor tocar o seu projeto, mas, em contrapartida, são muito mais lentos, né? Muito mais burocráticos e lentos para a liberação do recurso, né? E hoje a gente vê muito projetos de solar fotovoltaica, principalmente, em 6, 7 meses o projeto está implantado, né? E às vezes você não consegue obter o recurso nesse período tão rápido. E você está trazendo aí opções com carência adequada, prazos mais longos, né, um custo de capital, lógico, um pouco maior, mais adequado, né, para esse tipo de projeto. Agora fala para nós um pouquinho sobre a agilidade.
Né? O que você pode fazer? Boa pergunta. Vou te citar assim, exemplos práticos de projetos que a gente já desenvolveu e de operações, né, que a gente já conseguiu colocar no mercado. Normalmente, a gente, lógico, né, depende de alguns ritos, né, junto a, quando a gente fala no mercado de capitais da CVM, a questão de estruturação, parte de documentos e tudo mais. Mas a gente observa, em alguns casos, possibilidades, e isso foi real, a gente conseguiu, em algumas situações, levantar em 90, 120 dias, desde o, vamos dizer, o fechamento do term sheet, né, com as condições com o cliente, até a efetiva liquidação da operação. No caso aí foi um CRI, né? Então, basicamente assim, o mercado ele vem se desenvolvendo muito. Coloquei esse caso aí específico de energia, mas se você for levar em considerações alguns emissores recorrentes, indeletos e operações como essa, você vê operações até em 45 dias sendo estruturadas e liquidadas. Lógico que aqui a gente está falando de casos muito mais específicos, são projetos que a gente trabalha mais com o Project Finance, a gente sabe de diversas condições precedentes, a questão aí, vamos citar como exemplo, né, a questão dos contratos, junto, por exemplo, a parte de utilização do solo, né, em relação à unidade de geração, e outros pontos mais, alguns seguros, né, que são envolvidos aí durante o período aí de completion da usina, mas é bem mais rápido. Eu, particularmente, como você colocou, algumas linhas de PNP e FCO, por exemplo, são, em alguns casos, acabam se alongando tanto que você acaba construindo a usina e o negócio já, o dinheiro não veio. Um ponto interessante sobre isso é que, por exemplo, em mercado de capitais, a gente tinha também a possibilidade do CRI de reembolso, e essa modalidade também já não existe mais. Quer dizer, de certa forma, o ponto aqui, e eu acho que cada vez mais vem acontecendo, é que as empresas securitizadoras, né, as empresas de investimento e os bancos, eles vêm se estruturando para que essas operações elas sejam liquidadas da maneira um pouco mais rápida possível, porque a gente sabe que o tempo aqui é primordial dentro desses projetos. Tem uma pergunta aqui, gente, que a FAME tem alguma solução para emissão de fianças bancárias a partir do atual fundo de vocês? Se sim, quais custos? Pois alguns bancos pedem fiança bancária para liberação de crédito. Boa pergunta. A gente tem parceiros, tá, para emissão de fianças. A gente tem, eu não sei se o caso específico for para um projeto de energia, a gente sabe que, no caso, alguns bancos como o BNB, né, e FCO também cobram essas fianças bancárias. O que a gente costuma fazer? Em projetos como esses, projetos um pouco maiores, normalmente a gente não tem dentro da nossa asset essa condição de emissão de fiança, até porque hoje a gente ainda não é uma instituição financeira, mas a gente tem uma inteligência, não só conosco, mas com parceiros muito próximos, que fazem todo esse trabalho junto às instituições financeiras. Porque o que acontece? Diversos projetos que se fazem com o usual, esses bancos acabam pedindo essas fianças bancárias. Mas quando você vê um projeto bem elaborado, onde que você tem um equity, né, normalmente 25%, 30% de equity dentro dos projetos, quer dizer, isso já é uma segurança enorme para quem vai dar a própria fiança. Isso são pontos, vamos dizer, são situações precedentes que numa avaliação de crédito numa instituição financeira, isso acaba sendo muito levado em consideração e a gente consegue muitas vezes viabilizar essa fiança. Os custos, é difícil dizer, porque ela vai variar muito de acordo com o projeto e com os riscos envolvidos, né? Então, o que realmente vai ditar os custos é basicamente essa avaliação inicial.
de risco. Mas temos aqui, e fico à vontade, depois eu vou colocar inclusive os e-mails aqui da nossa área, para a gente ter uma conversa posterior, entender o caso específico e, quem sabe, poder desenvolver com vocês e trabalhar no intuito de levantar essa fiança também. Que da sua apresentação. Ah, tá. Fechar meu. Com o mouse, né? Se alguém tiver uma pergunta, por favor, fique à vontade, abrir o áudio, falar, ou se quiserem escrever no chat. Eu estou pensando ali, Fabrício, o que a gente teria hoje? Lógico que cada projeto é um projeto, cada empresa é uma empresa, né? E as linhas acabam se diferenciando em relação ao projeto e à empresa que está buscando recursos. Mas, em linhas gerais, um número médio, o que você falaria? Qual seria o custo do capital hoje, junto a vocês, dessas opções aí, médio, que você poderia Junto ao oferecer? mercado, Junto ao mercado, né? isso. A gente até brinca que quando a gente monta e trabalha nessa estruturação, a taxa é a taxa de mercado, né? O banco ele tem a condição de precificar aquilo com base no crédito. Mas o que a gente tem observado de spread nessas últimas operações, para uma operação aí, né, dentro desses moldes aí que a gente conhece bem de energia, dentro desse segmento aí de geração distribuída, vou colocar como exemplo, porque aqui a gente tem aqui uma gama muito grande de companhias, empresas muitas vezes que às vezes acessa linhas e tem, vamos dizer, às vezes empresas de capital aberto, às vezes empresas com balanço auditado já há alguns anos, com um porte um pouco maior. Aí eu não vou discorrer um pouquinho disso, porque aí os prêmios eles vão estar muito, inclusive, vistos nas próprias emissões, no custo desses papéis no mercado. Então, uma CEMIG, por exemplo, às vezes você encontra a Sabesp, umas empresas, você pode olhar, inclusive, as últimas emissões, o preço que você vai estar adquirindo é aquele preço que está sendo observado pelos investidores e que está sendo coberto pelo mercado. Esse mercado de geração distribuída, que eu acho que a gente vem trabalhando, né, vou colocar o caso nosso aqui nas últimas operações, normalmente o spread sobre a que a gente chama da B, né, que é a NTNB, ela está sendo trabalhada a um torno de 3,5% a 4%. Então, sobre o prêmio de captação, né, desses projetos por um prazo de 12, 13 anos, que é o que a gente vem normalmente fazendo, que a gente fala uma duration aí de 5 anos, basicamente, 5 e pouco, é um prêmio sobre a B de uma faixa de 3,5 a 4. E a NTNB hoje está em 6, a B, vamos pensar uma duration de 5, nós estamos em 2024, vamos lá, uma B de 28, B30, B28 aqui está 6, se não me engano, 6,20, 6,30. Nós estamos falando de algo em torno de 10%. 6 mais 4, 6 mais 4, 6,20 mais 3,5. PCA mais 10. Isso. Uma como essa. Basicamente, eu acho que é uma ideia de grandeza que a gente poderia colocar isso. Lógico, tem... É bom até para passar, porque assim, o custo capital hoje está alto, né? Em função das condições, né? O CDI está muito alto, o Selic muito alto, né? Mas é importante como uma referência aqui para os participantes. Tem mais uma pergunta aqui. Qual o valor mínimo para a estruturação de um projeto via debênture? Se eu fosse me perguntar isso há cerca de 1, 2 anos atrás, a gente falava 30 milhões, 40. Hoje a gente já viu soluções aqui menores, 5 a 10 milhões, por incrível que pareça, não num grande banco, até mesmo numa XP você teria uma dificuldade por causa dos custos, né, inerentes à estruturação,
Mas existem casas que olham isso com critério e acabam nichando, né, em termos de projetos menores. Então, a gente já viu emissões aqui, vamos colocar 10, 15 milhões aí, sempre acontecendo. É pouco provável, mas isso a gente consegue não só em debêntures, alguns instrumentos que sejam mais simples, emissão de papéis a mercado é uma condição, né, um volume mínimo bem menor. Né? Agora, a grosso modo, para projetos, esses projetos que a gente vende, né, de GD, por exemplo, energia, o que a gente pegou aqui, normalmente, de 30 a 40, foi o que normalmente, mínimo, né, que a gente conseguiu pegar, mas é possível estruturar com valores menores. Hoje o que a gente tem visto no mercado, a gente já conversou também isso um pouco antes, é que o mercado está bem duro e nós temos duas principais áreas, né? A solar fotovoltaica, com geração distribuída, que tem conseguido caminhar bem, surfar essa onda aí que surgiu para eles, e as grandes transmissoras por causa dos grandes leilões do governo federal que aconteceram e ainda estão para acontecer, né? Então essas duas áreas estão bem fortes. Mas nós temos aqui investidores de CGH, de PCH, de energia eólica, né? Ou seja, é um público bem maior, né? bem variado. São projetos que normalmente têm investimentos maiores, porque a fotovoltaica, lógico, também tem investidores de grandes parques, mas você pode ir fazendo de forma segmentada, né? Com a hidrelétrica, mesmo uma CGH hoje, você fala uma CGH de 4, 5 megas, você já está falando de um investimento de 25 a 45 milhões de reais, dependendo do projeto, né? Já é um valor maior. E as hidrelétricas, aí o valor vai crescendo e muito. Isso, acho que todas têm interesse de analisar essas opções, o custo do mercado hoje, né, para medindo, nós vamos, está previsto pelo menos um leilão de energia agora no final do ano, nós estamos preparando para isso. E saber qual é o custo do dinheiro hoje para reavaliar a viabilidade dos projetos é muito importante. Acho que esse mercado que você citou, né, Augusto, e até que é um mercado que existe há mais tempo, venda de PPA já, garantia de recebimento, então são situações que até permitem condições de taxa melhores, né? A gente, normalmente, né, para vocês que já olharam, viram vários projetos, de certa forma traz uma tranquilidade para o investidor ou para o banco que está fazendo essa emissão. No caso da fotovoltaica, você ainda tem normalmente o off-take, né, da operação, que também dá uma tranquilidade, mas não é como um PPA, né? Você tem aquela segurança, aquela certeza do recebimento, muitas vezes empresa de grande porte ou o próprio governo. Né? Então é isso. Então são projetos que, apesar da gente não estar em nossa casa recebendo muitos projetos, e acho que uma coisa que a gente já conversou, o momento do setor não está difícil em relação a esses projetos. Acho que é a vez da fotovoltaica, pelo menos que a gente está enxergando, né? E por isso a gente falou tanto aqui. Mas todo grande projeto de energia, como coloquei, de infraestrutura, ele é muito bem visto hoje pela área de mercado de capitais. Existe um desejo muito grande, existe uma demanda muito grande por papéis, né? E da mesma forma que na pessoa física, se a gente vê uma migração muito grande, uma educação financeira, uma capacidade do investidor de entender esse tipo de papel e querer cada vez mais, antes do investimento. E isso é interessante colocar, porque o volume de poupança no mercado é um volume astronômico. Quer dizer, existem muitos aplicadores em poupança. Quer dizer, hoje, a maior parte dos nossos investidores, o cara se incomoda, mesmo com a taxa boa, às vezes, eu quero ganhar um prêmio. Para ganhar um prêmio, ele não vai colocar na B do governo, ele vai colocar um papel, né, como esse, né, que você consegue, de forma incentivada, pagar 9%, 10% de prêmio sobre o IPCA. Então, é uma remuneração muito boa para o investidor. E por isso, de certa forma, apesar da taxa estar um pouco mais elevada, mas ao mesmo tempo, existe muita gente querendo financiar esses projetos. Então,
situações aqui que a gente vem observando. Você consegue acessar os chats por aí? Sim. Eu tenho uma pergunta na sequência aí que é da mesma pessoa. Ah, tá. Duas, né? A taxa para o oferecimento dos fundos especial? Ah, tá. Valorização de situação de um projeto de debênture, qual a taxa? É aquele ponto que a gente comentou, vai depender muito do projeto, do emissor da dívida. É difícil a gente precisar isso também de uma maneira muito, né, correta, porque isso são pontos importantes para a gente até ter essa leitura, né, seja do mercado, ou seja da instituição que for fazer. Então, nesse caso aqui, a gente fica à disposição também para depois, né, caso seja interesse, a gente conversar também de uma maneira bilateral. Mas só para ter um filho assim, você consegue melhor no processo de evento? Assim, não necessariamente. Você falou daí como programar, nosso padrão aqui é IPCA mais 10. Né? Lógico que se você tem um empreendimento com energia contratada no leilão por 20 anos, lógico que vai trazer, e aí uma grande empresa por trás, você traz uma segurança muito forte. A empresa menor não é a venda no leilão, sim uma comercializadora que está trabalhando no GD, lógico, o risco é maior, lógico, isso vai fazer oscilar. Mas esse IPCA mais 10 aí que a gente adotou como base, a gente consegue baixar isso consideravelmente, quanto melhor as garantias que você trouxer? Quanto melhor as garantias, sim. Com certeza a gente vai sempre conseguir. É o que você falou, maior segurança o investidor tem, menor prêmio vai pagar no papel. O que vem levando a muitas emissões, a gente já comenta, IPCA mais 10, 9 alto e tudo, o que vem prejudicando muito é essa abertura da taxa de juros. Né? Então, assim, a gente tem uma NTNB hoje em pontos históricos, talvez, né? Acho que só na época, em 2015, 2016, do governo Dilma, a gente teve a B pagando um prêmio tão alto. Então, em 2020, a B estava pagando 3 e pouco, mais que o dobro. Então, se você fala um prêmio de 3,5, 4, você está falando aí do IPCA mais 6,5, 7. É o que a gente tinha há poucos anos atrás. Então, a questão do prêmio sobre a B é aquela situação que eu comentei, tá? Determinados projetos aqui a gente vem observando isso. Eu acredito muito que à medida que a gente tem uma condição, né, mais favorável de redução de taxa, até mesmo da curva e da B, não só a taxa nominal, mas o prêmio também sobre a B, para esses projetos, ela deve cair. Mas não é uma realidade hoje. Né? Uma realidade nossa hoje é de um mercado um pouco mais arisco, do ponto de vista de juros, a gente não sabe para onde que vai, quando vai voltar a descer taxa de juros. E, ao mesmo tempo, o prêmio que vem balizando esse mercado, ele vem trabalhando muito nessa faixa de spread, fotovoltaico. Mas aí, para outros projetos, como você falou aí, dependendo aí do PPA vendido e tudo, da companhia em si, isso tudo é bem possível que a gente consiga um prêmio bem menor. E aí, não colocando o setor de energia como exemplo, mas, se não me engano, esse ano mesmo, no início do ano, a gente chegou a ter, em alguns emissores recorrentes, empresas AAA, um prêmio sobre a B, talvez um dos patamares mais baixos que a gente viu. Então, diversas empresas aí fazendo emissão de papel, pagando 0,25 sobre a B, 0,15 sobre a B, lógico, empresas de grande porte. IPCA mais 6. Muito próximo, porque a diferença... É próximo que a gente viu há pouco tempo atrás. Só que aí a grande atrativo ainda para o investidor é que esses papéis, alguns desses papéis que foram emitidos, são papéis incentivados. Então, o investidor ainda ganha sobre a B, sobre o fundimento, sobre a NTNB por causa do IR, que nesses casos, em grande parte disso, você acaba se tornando uma debênture incentivada, né, alguma coisa nessa linha.
Tem mais uma pergunta aqui. Para operações junto aos fundos, como FCO, nesses taxas de equity em torno de 30%, vocês teriam alguma solução para viabilizar parte desse valor para o projeto? Existem, como comentei, nesses casos, nós, falando sobre da nossa companhia, sobre o FAMI, a gente tem um parceiro, um cara, uma empresa, que desenvolve muito esses projetos, e essa interlocução, que eu acho que é muito importante em projetos como FCO, BNB e BNDES. Nós, in-house, a gente não tem essa solução, mas a gente tem esse parceiro, e em alguns casos, ele, lógico, vai poder entender essa sua demanda, podemos tentar viabilizar parte desse equity em outra solução. Imagino que a gente, inclusive, recentemente teve uma situação de uma concessionária de estradas, que era um investimento vultoso, e ele precisava de uma solução também no equity. Então, ele acabou encontrando um caminho, nesse caso específico, para essa solução. A gente pode avaliar, é possível, a pergunta, não sei se em torno, se na totalidade do equity, mas uma parte dele a gente conseguir equacionar de outra forma, seja por um outro investidor. A gente até conversou disso de uma outra forma, mas é claro, o investidor, o acionista, ele ou não quer colocar dinheiro neste investimento ou quer colocar o mínimo possível, está corretíssimo. Então, assim, não só... É lógico, já assume muito risco, e quanto menos recursos ele tiver no negócio, melhor. Então, não só a composição do equity, mas muitas vezes também uma antecipação de um recurso que ele está previndo vir de um banco de fomento, ou de um fundo constitucional, que vai demorar mais. Você vai começar o seu projeto, ou mesmo, vamos falar, CGH também está gerando, não tanto quanto o solar, mas também está gerando PCA. As maiores que estão com muita dificuldade, eólica, PCH, JHS, hoje estão com muita dificuldade. Mas, assim, essas obras que são mais rápidas, CGH nem tanto, mas também rápida. Se você conseguisse levantar um capital com uma instituição, como a FAMCAPITAL, ou outro banco seja similar, para esse time entre o início e realização da obra e a liberação de um recurso de um fundo nacional. A gente conseguiu o empréstimo ponte. Conseguiu o empréstimo ponte. Sim. Nós teríamos também, porque o juros está alto, mas às vezes é melhor o acionista não tirar do bolso, pagar um juros um pouco mais alto, mas não ter tanto risco. E aí depois, quando sai o recurso, paga e segue de um BNB, de um BNDES. É possível a gente avaliar. Como eu te falei, a gente tem... Cada caso vai ser olhado dentro das suas peculiaridades, mas são situações que são possíveis, Então, todos esses casos aí, acho que é possível da gente avançar em determinada situação se a gente conhecer de perto aí o caso, Um ponto importante que em algumas situações é possível também, dada aí a situação que você comentou aí das maiores dificuldades, às vezes algum projeto, alguma necessidade de equity que às vezes a empresa não tem, para aquelas que são ou comercializadoras ou geradoras, aquelas operações de comercialização de energia, por exemplo, a XP mesmo. Nós temos comercializadoras. Eu acho que você comentou isso. A gente tem, por exemplo, até na própria XP, um booking de uns 4 milhões de operações, onde ele compra energia lá na frente e vende e entrega por uma taxa de desconto do valor presente. Então, é uma forma da empresa antecipar um recurso dentro de uma condição rápida e com uma taxa de juros adequada, eu acho que menor, mais simples. Enfim, é uma solução também que a gente pode tentar avaliar aí para vocês, para aquelas empresas que estão nesse perfil. É uma operação que vem se tornando, os bancos têm que fazer, mas têm feito essas operações de uma maneira um pouco maior, coisa que a gente não tinha essas alternativas no passado. E aí, é lógico, no ponte também que, nesses casos maiores, a gente pode também avaliar a necessidade aí de viabilizar isso,
um parceiro nosso, um fundo, ou própria instituição financeira, dada aí essa condição de um recebimento futuro também, que acaba gerando esse lastro e essa condição para esse crédito. É uma continuidade ainda. Tem. Ah, tá. Somos da SGH Energia e gostaríamos de entrar em contato com vocês. Estamos com uma demanda de implantação de novos projetos. Eu vou colocar aqui, até passei rápido aqui a nossa última tela. Eu vou colocar o nosso e-mail. O Fabio está colocando aí o e-mail, mas depois também vocês podem fazer a solicitação junto à Gilmara, né? Você já tem o e-mail dela, até encaminhado para participar do evento, e lógico que a gente faz o encaminhamento para a Gilmara, se tiver algum. Não tem .com, viu, gente? É só @fam.capital mesmo e-mail. E esse a gente à disposição. Vou, se preferirem também, vou deixar o meu celular aqui. Vocês fiquem à vontade para a gente entrar em contato. Uma das questões, já veio está comentando assim, que me incomodou, que a gente quer, acho que todos aqui, né? Todos empreendedores, empresários ou executivos de empresas querem fazer a coisa acontecer, querem ver os empreendimentos saindo do papel, serem implantados. E o que me incomodou foi ver como o custo do capital subiu, né? Como está alto. E, logicamente, isso entra no custo do negócio e dificulta muito colocar de pé. Né? No momento de mercado, tirando as duas questões que a gente colocou, né? Geração distribuída, CGH e fotovoltaica e transmissão, que estão acontecendo nas leilões, quando você tem leilões, ou não tem leilões, ou tem leilões de baixíssima demanda, os preços acabam reduzindo muito. Então, a margem do projeto cai demais. Ou você comercializar no mercado livre, os preços também estão muito baixos. Então, se você pensar no custo do dólar alto, o custo de equipamento, das commodities alto e o custo do dinheiro alto, fica difícil. Como espero que você falou, que as coisas venham melhorando, que a gente volte para aquela realidade que a gente tinha antes, especial mais 6, especial mais 7, até especial mais 8, e variando por aí, para ver se a situação melhora. Isso é uma realidade para todos os setores, né? A gente, não é à toa que a gente vem observando as empresas que estão um pouco mais alavancadas, com muitas dificuldades, até enrolar isso em função do custo do dinheiro, que acaba corroendo boa parte dos resultados da companhia. Enfim, e por isso mesmo, você pergunta, e assim, imagino que vários projetos de vários aí das empresas aqui que estão presentes, muitos dos empresários pensam muito bem, será que é o momento da gente empreender, desenvolver esse projeto? Esse é um ponto importante, mas ao mesmo tempo existem outras nuances também que ele às vezes não pode deixar o projeto, né, parar, porque você tem uma série de outras obrigações à frente. O que, assim, a expectativa nossa é que a gente está no momento mesmo um pouco mais nervoso, né? O mercado americano, de uma maneira ou de outra, até a gente vem dado essa novela, né, nos noticiários econômicos que estão para reduzir a taxa de juros em algum momento, pelo menos uma vez esse ano, e iniciar isso, né, com maior frequência nos próximos anos. Isso vai ser, de certa forma, muito importante para a gente responder essa pergunta, né, porque acaba, dentro da situação, com a taxa de juros americana um pouco mais alta, a gente também acaba tendo uma barreira, né, para reduzir a nossa, porque o prêmio de risco aqui realmente é maior do que lá. Independente disso, né, cada um tem sua visão, que a gente pode ser que esteja exagerado na dose, mas independente de qualquer coisa, eu acho que é um gatilho que vai permitir com que esse custo de dinheiro comece a cair na frente. A inflação está, de certa forma, controlada, as expectativas ainda às vezes fogem um pouquinho aí da leitura do Banco Central. Então, acho que o momento hoje é um momento muito complicado, mas é que a tendência, e a gente acredita que acontecer essa redução de taxa no mercado americano, e lá costuma ser o termômetro, e eles costumam ter mais
uma previsibilidade maior. Quando ele inicia uma redução, ele realmente vai nela, ele não para. Como aconteceu agora com a gente, então ele tem artifício, a gente costuma ver que normalmente ele segue o plano. E isso vai nos ajudar aqui a encontrar essa condição melhor, e aí vai acarretar numa B menor, lógico, né? Imagino, e a gente vai conseguir reduzir os prêmios, né? Que seria muito importante, né? A redução dos prêmios de spread, né? sobre a opção do governo. Quanto menor a taxa, menor o argumento para você ter um spread tão alto. Então, se pensar numa B mais 350, numa condição atual de taxa de juros é uma. Mas se tiver uma realidade do objetivo 2020, provavelmente estaria menos da metade o prêmio do spread. Então, essa a leitura que eu faço. Eu acho que a gente está num momento crítico, mas que a tendência a médio prazo é de melhora. A última pergunta, você respondeu? Apenas para confirmar, quanto seria aproximadamente hoje para a emissão de debêntures e para o projeto solar de FEDER? Quanto a me refiro à taxa. Então, eu comentei aqui rapidamente que assim, o que a gente vem observando, né, nas últimas emissões, a gente trabalhou duas na faixa de 80 a 100 milhões de algumas empresas. Uma que a gente possa até citar aqui foi a Brasol, né, que a gente fez uma distribuição exclusiva de uma série para os nossos clientes. Isso foi no início do ano. Se não me engano, ficou um prêmio de 3,50, alguma coisa nessa linha, sobre a B. 6 mais 3,50. Na época, a B não estava 6. A B estava 5,80, 5,70, então... Um pouco mais baixo, então. E normalmente, estava uma condição um pouco melhor, por causa da taxa de juros. Mas isso vai variar, né? Depende do projeto em si, né? A Brasol é uma empresa um pouco mais conhecida, né? Mas empresas mais ou menos desse segmento, desse porte, a gente, como eu comentei inicialmente, eu estou vendo alguns prêmios entre 3,50 a 4 sobre a B, o que nos daria aí de forma efetiva para vocês aí um PCA mais 10 e pouco, 10,50 hoje, né, em função dessa taxa um pouco mais alta na B. Normalmente, sempre, né, IPCA, né, onde o papel ele tem mais esse fixado de IPCA. IPCA mais. A maioria das análises é feita pelas empresas também, mas IPCA mais, por mais que capte de forma distinta. É um indexador para as companhias também melhor. Isso, IPCA mais. Temos mais alguma pergunta? No chat não. Bom, então eu coloco, se ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem também estar encaminhando para a Gilmara e a gente vai ter o maior prazer em encaminhar o Fabrício. Fabrício, quero te agradecer muito. Eu que agradeço, obrigado a todos, o apoio, a conversa, e quero reforçar para vocês, o CID-ATD e a FIENG é uma casa de portas abertas, a casa é de vocês, é da indústria mineira. Nós estamos à disposição para ajudar. Não é um favor, é uma obrigação. Essa é a nossa obrigação, fazer a indústria mineira mais forte, ajudar no desenvolvimento. Então, conte conosco para o que vocês precisarem. Gilmara, eu e toda a estrutura da FIEM vamos estar sempre à disposição. Gente, muito obrigado. Forte abraço. Obrigado, gente. Bom trabalho Obrigado para vocês. pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Fabrício, Augusto, Gilmara. Um abraço, Márcio. Obrigado. Até logo. Obrigado. Aqui, né? É.
Mas eu posso ver com ele, por exemplo, se ele pode dormir.